Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula. O tema da nossa aula hoje é deformação. Vocês já viram o conceito de tensão, já viram o conceito de propriedades mecânicas dos materiais, e a gente vai dar continuidade à nossa matéria, à nossa disciplina, falando agora sobre o conceito de deformação e estudando aí os dois tipos de deformação principal que ocorrem em um corpo material. Então vamos lá, pessoal, compreender um pouquinho sobre o que é essa deformação. Pessoal, é o seguinte, o nosso objetivo aqui dessa aula é que ao final vocês consigam aí definir os conceitos de deformação normal e de deformação de cisalhamento. Então, até o final dessa aula vocês precisam ter isso bem claro na mente de vocês, né? O que é uma deformação normal e o que é uma deformação de cisalhamento? Hoje nós vamos estudar esses dois tipos de deformação e ver que através da análise desses dois tipos de deformação, nós conseguimos aí descrever de forma global qual que é a deformação de um corpo. A gente consegue fazer esse tipo de análise de deformação de um corpo material. Então, a gente vai mostrar também que essas duas grandezas, tanto a deformação normal quanto a deformação de cisalhamento, elas são determinadas como elas são determinadas em problemas de engenharia. E aí a gente vai praticar, né? Eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa determinar essas grandezas em alguns problemas aplicados à engenharia. Então, esse é o nosso objetivo e eu espero que vocês estejam bem empolgados e que prestem bastante atenção para que vocês possam aprender essa matéria. Não é complicado, tá, pessoal? Já vou dizendo para vocês que é algo simples, mas que vocês precisam estar bem atentos ao que eu estarei explicando para que vocês possam compreender essa disciplina. Então, vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade e vamos entender aí o que é a deformação normal e a deformação de cisalhamento. Então, gente, a princípio, vamos definir aqui o que é deformação. Qual que é o conceito de deformação, né? Então, pessoal, a deformação nada mais é do que o efeito que um determinado corpo sofre quando ele está submetido a cargas. Então, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, nós temos uma viga. Essa viga foi submetida a essas cargas aqui, ó. Nós temos esse carregamento aqui, outro carregamento, uma carga pontual nesse ponto e outra carga pontual logo aqui. E temos aqui as reações nos apoios, uma reação aqui à esquerda e uma reação à direita. Então, devido a esses esforços externos atuando sobre essa viga, esses esforços externos aqui, que são representados por essas setas, são cargas externas que provocam dentro dessa viga tensões internas. Então, provoca tensões internas. E essas tensões vocês já viram no primeiro conteúdo da disciplina, e é por conta dessas tensões que foi provocada deformações. Ó. Vocês conseguem ver que existe um abaulamento aqui no eixo dessa viga. É discreto, tá, pessoal? Mas existe aqui ó, uma flexão. Essa viga ela deu uma curvada aqui, ó, deu uma curvada para baixo. Então, é uma deformação apresentada devido a esses carregamentos. Além disso, a gente tem aqui ó, rachaduras nessa viga, que também é um efeito que ocorre devido à deformação excessiva que esse elemento estrutural sofreu. Então, pessoal, a deformação ela muda a forma do elemento estrutural e o tamanho dele também. Então, muitas vezes, o próprio tamanho do elemento pode ser mudado, ou seja, o elemento ele pode tanto aumentar de tamanho quanto diminuir, dependendo dos esforços externos a que ele está sendo sujeito, como também a forma desse material, a forma desse material estrutural pode mudar, que foi o caso dessa viga. Essa viga ela precisava estar reta, né? Com uma pequena deformação para que ela pudesse, então, desempenhar sua função estrutural. Mas, como a gente viu aqui, ela deformou excessivamente. Mesmo que a olho nu a gente não consegue ver uma deformação muito excessiva, mas a gente pode entender que para elementos estruturais as deformações elas têm que ser muito pequenas para que os elementos possam desenvolver a sua função em uma estrutura, ok, pessoal? Então vamos lá dar continuidade. Esse é o conceito de deformação e a gente precisa começar a entender qual é a importância de estudar deformação, né? Vocês futuramente projetarão estruturas e vocês precisam analisar até
até que ponto uma deformação é aceitável para esse material que vocês estão utilizando. Porque, pessoal, todos os materiais se deformam, tá? Então, quando sujeito a cargas, todo edifício, toda edificação, todo material estrutural vai ter uma deformação. Mas qual é a deformação aceitável? É isso que a gente precisa entender, que em elementos estruturais as deformações têm que ser mínimas, muito pequenas, praticamente invisíveis a olho nu e muitas vezes medidas em laboratórios por equipamentos específicos. Então, vamos lá dar continuidade. Então, gente, vamos aqui continuar refletindo um pouco sobre a questão da deformação. Então, além das tensões que vocês já estudaram, um outro aspecto importante para análise e projeto de estruturas são as deformações, que é o tema da nossa aula de hoje. Essas deformações, elas são causadas pelas cargas aplicadas às estruturas. Então, quando vocês forem dimensionar estruturas, vocês vão ver que as estruturas estão sujeitas a cargas. Existem cargas aplicadas nessas estruturas e, por esse motivo, nós precisamos compreender o conceito de deformação. Qual é a deformação que essa carga irá causar no meu elemento estrutural, certo? Então, vocês já viram o conceito de tensões, certo? Já resolveram vários exercícios de tensões e agora a gente vai ver sobre deformações. E aí vocês, inclusive, já estudaram também a questão do diagrama tensão-deformação, que é o estudo das tensões e das deformações provocadas devido à intensidade das tensões nos elementos estruturais. Então, isso também a gente já viu e agora a gente vai ver especificamente as deformações. Então, pessoal, é o seguinte, olha só. Quando uma força é aplicada a um corpo, ela tende a alterar a forma e o tamanho desse corpo. Então, essa carga externa aplicada ao elemento estrutural, ele pode alterar a forma, né? E pode alterar também o tamanho desse elemento estrutural, o tamanho desse corpo. Essas alterações, de tanto de forma quanto de tamanho, elas são denominadas de deformação. Então, toda vez que um corpo ou um determinado elemento estrutural que você está projetando, ele sofre alteração na forma dele, no formato, e também uma alteração no tamanho, isso significa que ele sofreu uma deformação. Agora aqui, pessoal, vamos lá dar continuidade. Olha, a deformação é a mudança na posição relativa entre os pontos de um corpo. Vamos analisar essa figura aqui ao lado para que a gente possa tentar materializar um pouco esse conceito que nós vimos aqui, né? Então, aqui, partindo do pressuposto que a deformação é uma mudança na posição relativa entre os pontos de um corpo, vamos considerar esses três pontos aqui, ó. Ponto A, ponto B e ponto C. Esses pontos aqui, ponto A, B, C, eles estavam aqui, ó, afastados aqui, a vértice aqui, ó, AB e o lado AC estão afastados por um ângulo θ, certo? Ocorre que esse corpo em que esses pontos estavam localizados, esse corpo ele sofreu uma deformação, olha, representado aqui por esse corpo mais clarinho aqui. Então, sofreu uma deformação. A partir desse momento em que esse corpo indeformado passou a ser agora um corpo deformado, o ponto A passou a ocupar no corpo a posição A', o ponto B passou a ocupar, né, a posição B' e o ponto C passou a ocupar a posição C'. Eles agora ocupam outras posições no corpo do que a posição que eles ocupavam quando o corpo estava indeformado. E por conta dessas novas posições, o ângulo que era θ agora é um ângulo θ'. Certo? Então, é um ângulo diferente do ângulo que tinha inicialmente. Então, é isso que acontece, pessoal, dentro da estrutura de um corpo após uma deformação. E aqui, ó, vamos aqui. É importante evitar que as deformações se tornem tão grandes a ponto de impedir que a estrutura
de impedir que a estrutura venha a cumprir os fins a que estava destinada. Então, é aquilo que eu falei para vocês, aquela viga que nós vimos, o que aconteceu? A deformação foi tamanha que ficou comprometido o comportamento dela. Então, ela está comprometida, é uma viga que não vai mais conseguir resistir aos esforços para a qual ela foi projetada, para a qual ela foi dimensionada. Então, isso que nós precisamos estudar. Qual é a deformação aceitável e a partir de qual deformação o meu elemento estrutural está comprometido estruturalmente e não vai mais funcionar como elemento estrutural com a segurança desejada. Então, é isso que a gente precisa pensar, pessoal. Olha só, aqui a gente tem um exemplo justamente de um caso em que a deformação comprometeu a função estrutural do elemento. Então, aqui, ó, olha só, é a viga de edifício com deformação excessiva. Então, a gente tem aqui, ó, uma viga de piso com flecha, com grande flecha. Flecha, pessoal, é essa deformação aqui, ó, esse abaulamento aqui dessa viga. Então, ela apresentou uma flecha muito grande, excessiva, inaceitável para que ela pudesse, então, desempenhar sua função. Então, aqui embaixo a gente tem uma viga a viga de piso com uma grande flecha e acima a gente tem uma viga de cobertura com flecha pequena, que seria uma flecha mais aceitável, uma flechinha bem pequenininha. Só que por conta que aqui embaixo a flecha foi muito grande, nós teremos que essas portas aqui, as portas soltam do trilho superior e caem. Então, pessoal, quando a flecha é muito grande, traz problemas para a estrutura. A porta aqui já não vai mais conseguir desenvolver a sua função, devido à viga ter apresentado uma deformação muito grande. Por esse motivo, nós temos que estudar as deformações, aprender a determiná-las e realmente aprender esse conceito para quando a gente estiver dimensionando elementos estruturais. Ok? Para que isso aqui não aconteça na nossa obra, ou seja, naquela edificação que nós iremos projetar. Então, para isso, a gente consegue determinar exatamente qual vai ser a deformação esperada para aquele elemento. Pessoal, é o seguinte, olhem só. Normalmente, a deformação do corpo não é uniforme em todo o seu volume. Assim, a mudança na geometria de qualquer segmento de reta do corpo pode variar ao longo do seu comprimento. O que a gente pode entender com isso aqui, né? Com essa afirmativa? Que mesmo sendo um mesmo corpo, nós não teremos a deformação igual ao longo de todo o corpo. Então, a gente vai ter uma deformação diferente, tá bom? Então, a gente vai ver agora, inclusive aqui por esse exemplo dessa imagem, nós vamos ver que se comprova essa afirmativa aqui, que nós não teremos uma deformação uniforme ao longo de todo o corpo. Então, ó, isso pode ser observado nessa membrana de borracha submetida à tração. Então, aqui a gente tem uma membrana de borracha, e ela foi colocada aqui num aparelho que submeteu ela à tração. Olha só o que aconteceu, né? Então, antes dela ser submetida a esforços de tração, ela apresentava essa geometria aqui. Após ela ser submetida à tração, vejam que ela se alongou, certo? Ela sofreu aqui um certo alongamento. E olha o que a gente pode observar. Olha aqui nessa assertiva verde aqui, ó. A reta vertical aumenta seu comprimento. Então, se a gente comparar essa reta vertical aqui do antes e a reta vertical do depois, a gente vê que essa reta vertical aqui, ela aumentou de comprimento em relação a essa reta aqui do antes, né? Antes dela ser submetida ao esforço de tração. Por outro lado, olha só o que aconteceu com a reta rosa. A reta horizontal diminuiu seu comprimento. Então, aqui, ó, a reta horizontal, antes da força de tração, ela tinha um comprimento maior do que o que ela tem aqui já depois da tração. Ok, pessoal? Então, o que a gente observa? Que em um determinado sentido aqui do corpo, houve um aumento da reta, porém, se a gente for analisar sobre outro ângulo, há uma diminuição de outras retas, ok? Então, por isso que a gente fala que a deformação ela não é uniforme ao longo de todo o corpo. A gente vai ter, digamos assim, que realizar análises diferentes em relação às retas que nós estamos analisando. Nesse mesmo corpo, nós tivemos alongamento em um sentido e encurtamento em outro sentido.
sentido. E olha só essa reta inclinada, o que que acontece? A reta inclinada muda o seu comprimento e gira. Então, essa reta inclinada, ela mudou o comprimento dela em relação a essa aqui, e ela também mudou o ângulo, tá? Então, o ângulo que ela tinha aqui antes dela ser tracionada é um ângulo diferente em relação ao ângulo que ela possui agora. Aqui, né, ela tinha um ângulo maior e após ser tracionada ela apresenta um ângulo menor. Então, pessoal, isso significa que a gente pode analisar a deformação sob esses diversos pontos de vista, tá? De alongamento, encurtamento, inclinação e diferença de ângulo. Então, nesse exemplo aqui, a gente consegue, inclusive, já ter uma prévia do que é deformação normal e deformação por cisalhamento. Mas vamos dar continuidade, porque isso vai ficar mais claro adiante. Então, vamos continuar aqui, gente. É o seguinte, vamos continuar falando sobre o conceito de deformação. Então, na prática, as medidas de deformação são feitas por meio de experimentos, tá? Então, por que são feitos por meio de experimentos? Porque, por vezes, em elementos estruturais, as deformações são tão pequenas que não são visíveis a olho nu. Então, na prática, é feita essa análise da deformação por meio dos experimentos. Esses valores podem ser relacionados às cargas aplicadas ou às tensões que atuam no interior do corpo. Então, a gente pode relacionar esses valores com cargas e tensões e obter outras informações, né, em relação a esse corpo. E aí, pessoal, são os dois pontos que nós temos que sair daqui dessa aula, né, tendo aprendido esses dois conceitos, são justamente esses dois aqui, ó. Existem dois tipos de deformação, a deformação normal e a deformação por cisalhamento. Então, a gente precisa entender perfeitamente o que vem a ser a deformação normal e o que vem a ser a deformação por cisalhamento. E como analisar, né, essa deformação em algumas questões aí de engenharia que nós vamos colocar mais adiante. Vamos falar agora especificamente sobre a deformação normal. Então, pessoal, em relação à deformação normal, é o seguinte: o alongamento ou a contração de um segmento de reta por unidade de comprimento é denominado deformação normal. Então, pessoal, é o seguinte, vamos aprender esses dois conceitos aqui, olha só. O alongamento, tá? E a contração. Vocês lembram que nós vimos lá naquela figurazinha da borracha sendo tracionada, que uma reta foi alongada, certo? E a outra reta foi comprimida, foi diminuído o tamanho da outra reta, da reta que tinha na horizontal, que a gente chama de contração, ela diminuiu de tamanho. Então, o alongamento e a contração, aquelas duas retinhas lá, a gente pode dizer que a deformação que elas sofreram foi uma deformação normal. Ok? Então, a deformação normal, ela está relacionada ao alongamento de uma reta ou à diminuição ou contração do tamanho dessa reta. Então, isso é o que vai me dar a deformação denominada deformação normal. Pessoal, agora a gente vai analisar aqui para que a gente possa materializar na nossa mente um pouco melhor esse conceito, tá? Então, imagine que a gente tem um corpo aqui, esse corpinho mais escuro, é um corpo sem deformação, onde nós tínhamos um ponto A e um ponto B, uma reta, tá? Uma reta AB, isso aqui ao longo do eixo N. Então, essa reta está ao longo desse eixo N aqui. E o comprimento dessa reta AB é ΔS, ok? Esse é o comprimento inicial que essa reta possuía antes de ser deformada. Após a deformação, já nesse corpo mais clarinho aqui, o ponto A, ele se moveu e agora a posição dele é a posição A'. O ponto B também se moveu ao longo do corpo e agora ele ocupa a posição B'. E da mesma forma, o comprimento foi alterado. E a gente vai ter um comprimento aqui de ΔS', que é o comprimento aqui, né, dessa curva aqui, né, dessa reta, da reta que une os dois pontos, de uma reta que uniria, certo? Então, esse ΔS é o comprimento que também sofreu alteração no seu tamanho. Então, pessoal, a gente pode dizer que a mudança de comprimento da reta AB, então, a mudança no comprimento dessa reta AB, ela pode ser dada por AS',
na verdade, ΔS', tá? Menos ΔS. Então, vai ser a diferença entre esse comprimento ΔS', que é o comprimento final, que é o comprimento do corpo após a deformação, menos o comprimento inicial, que é o comprimento da linha antes, o comprimento da reta antes da deformação. Então, eu posso dizer que a mudança de comprimento da reta AB é dado pelo comprimento final, eu posso chamar assim o ΔS', o comprimento final menos o comprimento inicial que a reta possuía, ok? Essa é a mudança no comprimento. Mas se eu for falar sobre deformação normal média, se eu quiser determinar a deformação normal média, eu vou ter que complementar um pouco mais essa fórmula aqui. Então, olha só, a deformação normal média, e deformação é dado por esse E aqui, tá? Então, a deformação normal média, ela é dada pelo comprimento final da reta, menos o comprimento inicial, que é essa fórmula aqui, ó, da mudança de comprimento, dividido pelo comprimento inicial. Então, aplicando nessa fórmulazinha aqui, eu consigo achar qual é a deformação normal média. Então, pessoal, é uma fórmula bastante simples, vocês vão ver que a aplicação dela é bem fácil nos problemas de engenharia. É só a gente ver qual é o comprimento final, né, que de uma determinada reta ou de uma determinada análise, menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial, tá? Que é o comprimento antes da deformação. Então, com isso, a gente consegue achar aí a deformação normal média em um corpo. Agora aqui, pessoal, olha. Se definirmos o ponto B cada vez mais próximo do ponto a reta AB torna-se cada vez menor, de modo que ΔS tende a zero. Então, isso aqui, na verdade, a gente vai incluir aqui o conceito de limite, só porque em alguns problemas é necessário aplicar esse conceito, tá? Conceito de limite, que vocês viram lá na disciplina de cálculo. Então, é o seguinte, o que é o limite, né? Então, quanto mais eu aproximar esse ponto B de A, então, eu venho aqui, ó, aproximando, né? Com a tendência de aproximar o ponto B do ponto A, o que acontece? O ΔS tende a ser zero, né? O comprimento entre os dois aqui, ó, esse comprimento entre A e B, quanto mais eu aproximar B de A, esse ΔS vai tender a zero, vai tender ao comprimento a zero. Então, isso faz com que o B' aproxime-se do A' tal que ΔS também tende a zero. Então, se a gente também aproximar aqui, ó, quanto mais eu aproximo o B de A, ao mesmo tempo o B', depois do corpo deformado, também vai tender a se aproximar aqui cada vez mais do A'. E por conta disso, o ΔS, que é o comprimento, vai tender a zero também, tá? Então, como consequência, no limite, a deformação normal no ponto A e na direção N, ou seja, na direção do eixo N, é. Então, isso aqui, pessoal, é a representação do limite dessa questão aqui, dessa comparação. E diz o seguinte, a deformação é igual ao limite de B tendendo a no eixo N, e aí a gente vai ter, ó, esse limite é dado por ΔS' menos o ΔS dividido por ΔS, que nada mais é do que o comprimento final após a deformação, menos o comprimento inicial, né, do corpo ainda indeformado, dividido pelo comprimento inicial do corpo sem deformação ainda. Então, pessoal, é o seguinte, se a deformação normal for conhecida, ou seja, se a gente conseguir determinar, né, a deformação normal, nós podemos usar essa equação aqui abaixo para obter o comprimento final aproximado de um segmento de reta na direção de N depois da deformação. Então, se eu já tenho aí o valor da deformação normal, eu posso colocar aqui nessa fórmula, aplicar esse Ezinho aqui, ó. Se eu já tenho ele, eu posso colocar ele aqui nessa fórmula para que eu possa determinar qual que é o comprimento aproximado do segmento de reta. Então, aqui, olha só como é a fórmula, olha, ΔS', ou seja, qual é o comprimento final após a deformação, vai ser aproximadamente
1 mais a deformação, o valor da deformação, vezes o ΔS, que é o quê? O comprimento inicial, ou seja, o comprimento sem deformação. Então, eu aplicando nessa fórmula, eu vou ter o comprimento aproximado da reta após a deformação. Então, quando o E, né, ou seja, a deformação é positivo, a reta inicial alonga-se. E quando é, ou seja, a deformação é negativo, a reta contrai-se. Então, pessoal, vocês poderão achar nos exercícios que vocês irão fazer um E positivo ou um E negativo, uma deformação positiva ou uma deformação negativa. O que é que isso significa, né? Então, apenas significa que quando for positivo, significa que a peça está tendendo a alongar-se, a peça está se alongando. E quando for negativo, a peça está se contraindo. Na verdade, aquela medida é uma medida que a peça está diminuindo de tamanho. Então, é isso que vai acontecer. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um tirante na Golden. Então, a gente tem essa ponte aqui e nós temos um tirante. O tirante é esse cabo de aço aqui que está servindo aqui de apoio nessa ponte. Então, esse tirante, pessoal, ele está sendo tracionado, né? Então, se a gente fosse analisar qual é o alongamento que esse tirante pode ter devido a ações do vento, né? Devido às ações que a própria ponte está colocando sobre ele, que o peso da ponte está aqui, ó, puxando para baixo, né? Então, ela está puxando esse tirante para baixo, a ponte, e ao mesmo tempo existe uma reação do material que está aqui para cima, ok? Então, esse efeito de tração aqui, né? Eu preciso exatamente estudar o material desse tirante para saber se ele vai ter deformação excessiva. Porque se ele tiver uma deformação excessiva, eu não posso utilizar ele para essa ponte, porque ele vai comprometer a estabilidade dessa estrutura. Então, por isso é necessário fazer ensaios e verificar qual é a deformação desse material quando está sujeito a uma série de carregamentos, porque precisa ser simulada essa deformação para os carregamentos que ele vai sofrer aqui, sendo colocado como um elemento aí de suporte nessa ponte, um elemento estrutural. Certo, pessoal? Então, isso que a gente precisa analisar. Esse elemento está sendo tracionado e ele tende a se alongar. Qual vai ser o alongamento dele? Será que ele vai alongar demais? Ou será que ele vai se manter estável com pequenos alongamentos que não comprometem aí a estabilidade de toda a estrutura? Vamos falar agora sobre as unidades. Em relação à deformação, vamos compreender quais são as unidades para que a gente possa representar um valor de deformação, né? Então, pessoal, é o seguinte, por ser uma relação entre dois comprimentos, a deformação normal é uma grandeza adimensional. Como vocês viram lá na fórmula que nós vimos, que a deformação normal é o ΔS' menos o ΔS dividido pelo ΔS, então são grandezas que estão em metros, são comprimentos, né? Comprimento inicial, comprimento final menos comprimento inicial dividido por comprimento inicial. Então, é metro sobre metro, né? São medidas. E aí, por conta que essa relação é entre dois comprimentos, a gente tem comprimentos, medidas de comprimento, tanto no numerador quanto no denominador da questão, então é uma grandeza adimensional. Então, a gente pode colocar simplesmente o resultado da deformação sem colocar nenhuma unidade, que está correto, é adimensional. Porém, para que a gente possa ter uma noção realmente de qual do que é essa deformação, de qual é esse valor, apesar disso, é comum expressá-las em termos de razão de unidade de comprimento. Então, às vezes, as pessoas colocam, se tem metro em cima e metro embaixo, elas costumam colocar aqui, ó, que no sistema internacional, a unidade básica é metros por metro. Então, elas colocam, só que como a deformação ela é muito pequena, principalmente em elementos estruturais, fica complicado você colocar quantos metros de deformação aquela viga sofreu por metro linear dela, né, do elemento. Porque se a gente for colocar em metros, vai dar um número muito grande, porque a deformação é muito pequena. Então, as medidas de deformação, normalmente, elas são dadas em micrômetros, micrômetros por metro, tá? Então, é essa unidadezinha aqui para representar melhor.
Porque 1 micrômetro é igual a 10 a menos 6 metros. Então, a gente consegue representar melhor utilizando essa unidade aqui. Isso significa, pessoal, que qual é a deformação em micrômetros que está ocorrendo a cada metro de viga, por exemplo? Já no sistema inglês é utilizado a unidade polegada por polegada para deformação, e existe também uma outra forma de expressar que é em porcentagem. Por exemplo, se a deformação deu 0,001 metros por metro, você pode colocar em porcentagem que dá igual a 0,1%, porque aí você divide esse valor aqui por 100. Na verdade, você multiplica esse valor aqui por 100 e vai dar 0,1%. Ok, pessoal? Pessoal, agora a gente vai falar sobre deformação por cisalhamento. Nós já falamos da deformação normal, e aí a gente vai falar agora sobre a deformação por cisalhamento. E o conceito dela se difere do conceito que nós estudamos da deformação normal, porque a deformação normal ela está atrelada ao alongamento ou encurtamento dos elementos estruturais. Já a deformação por cisalhamento, ela é diferente, ela já não está ligada mais à questão de alongamento ou encurtamento. Olha só, vamos ver aqui o conceito dela para a gente entender. A mudança de ângulo ocorrida entre dois segmentos de reta originalmente perpendiculares entre si é denominada deformação por cisalhamento. Então, pessoal, a deformação por cisalhamento ela é dada exatamente por isso aqui, ó, mudança de ângulo, não é mais mudança de comprimento, tá? Mas é mudança de ângulo que ocorre entre dois segmentos de reta. Então, eu tenho lá dois segmentos de reta que eram perpendiculares entre si quando o corpo não estava deformado. Então, antes da deformação, esses dois segmentos de reta eram perpendiculares. O que é perpendicular, né, gente? Vamos lembrar. Perpendicular significa que eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, um ângulo de 90 graus entre as duas retas. Então, o que acontece? Vamos imaginar aqui, tentar entender esse conceito de cisalhamento com essas duas figurinhas aqui. É o seguinte, pessoal, esse corpo, antes da deformação, o corpo sem deformação, ele possuía aqui, ó, dois segmentos de reta, o segmento AC e o segmento AB. Esses segmentos, eles formavam um ângulo de 90 graus, que é um ângulo aqui em radianos, π/2. Tá? Então, aqui ele formava esse ângulo aqui de 90 graus, π/2 em radianos. Então, o que acontece? Depois da deformação, que é esse corpo mais clarinho aqui, o corpo já deformado, o ponto A passa a ocupar o ponto A', o ponto B passa a ocupar o ponto B', e o ponto C, como a gente já viu várias vezes, passa a ocupar o ponto C'. Então, o ângulo que era π/2, né, que era um ângulo de 90 graus, ele agora é um ângulo θ', ou seja, ele é um ângulo diferente, mudou a angulação entre esses dois segmentos. E essa mudança no ângulo é o que chamamos de deformação por cisalhamento. Nós procuramos, então, qual é a mudança no ângulo entre duas retas para que a gente possa determinar a deformação por cisalhamento. E aí, nesse sentido, após a deformação, as extremidades das retas AB e AC são deslocadas e as próprias retas transformam-se em curvas, de modo que o ângulo entre elas em A é agora θ'. Portanto, a deformação por cisalhamento no ponto A, associada aos eixos N e T, é definida como... Então, pessoal, é o seguinte, como é que a gente vai determinar qual que é a deformação por cisalhamento aqui no ponto A? Porque a gente está falando do ângulo em relação aqui ao ponto A, né? Então, qual que é a deformação por cisalhamento no ponto A associadas aos eixos N e T? Então, entre os eixos aqui, ó, N e T, qual que é a deformação de cisalhamento? Então, a gente vai ter aqui, ó, deformação de cisalhamento, dada aqui por esse gama NT, que é a deformação ao longo do eixo N, do eixo T, tá? É igual ao π/2, que era o ângulo que tinha inicialmente
antes da deformação, menos o limite de θ', ok? O limite quando B tende a A, que é aquela questão que eu falei para vocês. Quando B tende a A, nós teremos aqui cada vez mais, né, o θ' aproximando aí de zero. Então, a gente vai ter aqui, ó, o limite quando B tende a A e quando C tende a A, B tende a A no eixo N e C tende a A no eixo T, né? Cada um nos seus eixos. O limite de θ'. Então, é isso. Isso aqui é a expressão do limite dessa questão. Cálculo de limite, ok? Então, pessoal, é o seguinte. Se o θ' é menor que π dividido por 2, a deformação por cisalhamento é positiva. E agora, em contrapartida, se θ2 é maior que π dividido por 2, a deformação por cisalhamento é negativa. Então, isso aqui a gente precisa também entender, porque nós faremos exercícios em que a gente vai aplicar esse conceito e vocês compreenderão melhor, tá, pessoal? Mas o que acontece? Nós precisamos aqui, para determinar qual que é a deformação por cisalhamento, a conta, na verdade, a equação é π dividido por 2 menos o θ'. Então, eu vou diminuir, fazer essa conta de diminuição, tá? π dividido por 2 menos o θ'. E isso vai me dar o valor da deformação de cisalhamento. E aí, se essa deformação for menor, né, do que o ângulo π dividido por 2, significa que é positivo. E se for maior, vai ser negativo. Aqui a gente tem um exemplo de uma ponte, para que a gente possa imaginar agora aqui sobre a questão da deformação por cisalhamento. Essa ponte, a gente não consegue ver nenhuma deformação especificamente por cisalhamento. Mas onde é que está ocorrendo o cisalhamento aqui nessa ponte, né? Como é que a gente vai conseguir ver o esforço cisalhante aqui? Pessoal, o esforço cisalhante, ele ocorre na região próximas aos apoios. Eu vou tentar colocar aqui para que vocês vejam. É nessa região aqui próxima ao apoio que ocorre o cisalhamento. Então, olha só, aparelhos de apoio. Tá vendo esse aparelho aqui de apoio de concreto armado? Nós temos esse aparelho de apoio. Ao mesmo tempo, nós temos aqui, ó, sobre o aparelho de apoio, nós temos essa viga. Essa viga está exercendo uma força aqui, ó, uma carga muito grande, né? Então, nós temos uma carga aqui, nessa lateral do apoio. E, ao mesmo tempo, nós temos a reação de apoio, que é desse pilar aqui, ó, sobre a viga. Vocês estão vendo isso aqui? Nós temos uma força para baixo e uma força para cima. Elas têm a mesma intensidade, força de ação e reação. Tem a mesma intensidade em sentidos opostos. E aí, elas tendem, pessoal, a fazerem isso aqui, ó, provocar um corte, um efeito cortante exatamente nesse trecho entre as duas forças. Então, a gente tem a viga exercendo uma força aqui sobre esse aparelho de apoio, o pilar com uma reação a essa força aqui, e ambas essas forças com a mesma intensidade, sentidos opostos, tendem a provocar um corte nesse aparelho de apoio. Esse é o cisalhamento, esse corte é o que nós chamamos de cisalhamento, tende a cisalhar esse aparelho. E aí, por isso, a gente precisa também estudar as tensões de cisalhamento e também as deformações oriundas dessas tensões. Então, por conta dessa tensão de cisalhamento que está sendo provocado por essas duas forças, qual que vai ser a deformação desse aparelho de apoio? Então, a gente precisa ver como ele vai se deformar, como ele vai responder em relação à deformação a essa tensão de cisalhamento. É isso que a gente precisa analisar. E essa resposta está ligada à questão de ângulo, como eu já falei para vocês. É a questão em relação à forma. O próprio elemento estrutural ele não vai se alongar ou se encurtar, mas ele pode mudar a sua forma, e essa nova forma que ele pode assumir por causa da deformação pode comprometer o seu funcionamento. Aqui a gente tem também um outro exemplo, olha só. Aparelhos de apoio de borracha neoprene em perfeito estado. Então, olha aqui, quando a gente tem um aparelho aqui de borracha neoprene que ela está em perfeito estado.
não tem nenhuma deformação, né? Olha só o que acontece com o mesmo aparelho de borracha quando ele apresenta uma deformação. Então, olha só, a deformação que ele apresentou aqui por cisalhamento, ele era reto antes e aí agora ele se tornou curvo, ou seja, tem um ângulo aqui. Gente, essa borracha ela não aumentou nem diminuiu de comprimento, mas ela sofreu aqui ó, uma deformação em que é possível nós percebermos um ângulo aqui que foi gerado. Esse tipo de deformação é a deformação por cisalhamento. Vamos falar um pouquinho agora sobre como que é a análise, né, matemática desse tipo de deformação por cisalhamento. Então, pessoal, é o seguinte, vamos falar sobre componentes cartesianos da deformação. Então, a gente tem aqui, olha só, que inicialmente nós devemos considerar um elemento em forma de cubo, com as dimensões não deformadas, ΔX, ΔY e ΔZ. E que está localizado nas vizinhanças de um ponto do corpo. Então, pessoal, olhem só. Aqui a gente tem o corpo, não está deformado ainda. A gente precisa imaginar um cubo bem pequeno, tá? Um elemento cúbico bem pequenininho desse corpo, tá? Então, a gente retira aí um cubo bem pequeno desse corpo e a gente vai ver que a gente precisa, ó, inicialmente nós devemos considerar um elemento na forma de um cubo com dimensões não deformadas. Então, ele vai ter aqui, esse cubo vai ter, ó, ΔX sem deformação nenhuma, com o comprimento dele. ΔY sem deformação nenhuma e ΔZ, que é um comprimento dessas medidas aqui do cubo, sem deformação, tá? Então, o comprimento tá tudo ok entre eles. E ao mesmo tempo, pessoal, nós vamos ter o ângulo aqui, ó. O ângulo entre essas arestas vai ser π dividido por 2, é um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai ter aqui, ó, ângulo de 90 graus, π sobre 2. Aqui também, entre a reta Z e a reta Y, a gente tem um ângulo de 90 graus. E aqui também a gente tem um ângulo de 90 graus, que é π sobre 2. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, nós temos, então, um cubo indeformado. Ou seja, esse cubo foi retirado de um corpo que não teve deformação ainda. E aí, por conta disso, nós temos aqui, ó, π sobre 2, um ângulo de 90 graus e um comprimento em x também, sem deformação ainda, um comprimento inicial indeformado. Agora, a gente vai analisar após a deformação. Olha só como que vai ficar esse cubo após a deformação. Então, é o seguinte, ó. Para atingir a configuração deformada, nós devemos considerar, primeiramente, como a deformação normal muda os comprimentos dos lados. Então, a gente vai analisar aqui, ó, esse cubo do ponto de vista da deformação normal, porque essa deformação ela muda os comprimentos dos lados do elemento. E depois a gente vai analisar também a deformação por cisalhamento, que essa deformação por cisalhamento muda os ângulos de cada lado. Pessoal, aqui, olha, meus traços ficaram todos muito equivocados aqui. Mas é o seguinte, a gente vai analisar esse cubo em relação às deformações normais, que são a mudança no comprimento dos lados ΔX, ΔY e ΔZ, e a gente vai também analisar a deformação por cisalhamento, que muda os ângulos de cada lado, tá? Então, a gente precisa entender isso. Eu vou grifar porque é importante, porque vocês realmente precisam entender essa questão aqui. Então, a gente vai analisar esse cubo agora em relação à deformação normal, que muda o comprimento dos lados, certo? Então, a gente vai analisar desse ponto de vista e vamos analisar também a deformação por cisalhamento, que muda o ângulo de cada lado. Então, é isso, tá? Então, a gente vai primeiro analisar. Então, aqui, ó, elemento sem deformação, nós já vimos ele no slide passado. Agora, olha só, o elemento com deformação. Agora, o lado já não é mais ΔX, houve um alongamento devido à deformação normal. E esse alongamento nesse lado pode ser medido por essa fórmula que nós já vimos anteriormente. Nós vimos essa fórmula anteriormente, que ela nos dá aproximadamente o valor desse lado,
já com a mudança no comprimento, que é 1 mais a deformação em x vezes o delta x, tá? E isso, pessoal, para todos os lados. Nós teremos aqui alteração na mudança do comprimento. Então, aqui, ó, no lado y, 1 mais a deformação em y vezes o delta y. E aqui, no lado z, nós também temos aqui que o novo comprimento vai deixar de ser ΔZ e vai ser 1 mais a deformação em Z vezes o ΔZ, tá? Então, esse comprimento vai mudar, esses comprimentos irão mudar em função da deformação normal. E já a angulação, que era π sobre 2, agora vai ser essa deformação aqui, ó. Olha só. Então, só para mudar aqui a cor, para a gente diferenciar o que é deformação normal de deformação por cisalhamento, o que está de verde agora vai ser a deformação de cisalhamento. Então, a deformação de cisalhamento vai deixar de ser π sobre 2, que é 90 graus, que tinha aqui, e vai passar a ser π sobre 2 menos a deformação entre as retas dos eixos x e z. Da mesma forma, nós vamos aqui, ó, ver que a deformação também vai ser o π sobre 2 menos a deformação que ocorre aqui entre os eixos y e z. E aqui também a gente tem aqui que vai mudar o ângulo, né? Em todo o cubo nós teremos a mudança no ângulo, vai ser uma mudança, o ângulo vai passar a ser aqui menor do que 90 graus, né? A gente tem que subtrair para que a gente ache o novo valor do ângulo. E encontrar esse ângulo, pessoal, está relacionado à deformação de cisalhamento. É uma mudança nos ângulos de cada lado. Portanto, pessoal, em relação às retas, AX, AY e AZ, nós temos que os comprimentos aproximados dos lados dos elementos são. Então, isso aqui é o que a gente acabou de ver, né? Em relação à deformação normal, nós vamos ter a mudança nesses comprimentos aqui, ó, tá? Então, em relação a ΔX, ΔY e ΔZ, com a deformação, eles vão passar a ter esses novos valores aqui, ó. Esse valor aqui para ΔX, esse daqui para ΔY e esse aqui para ΔZ. E, por outro lado, em relação ao ângulo e os ângulos aproximados entre os lados originalmente definidos pelos lados AX, AY e AZ são. Então, a gente vai ter aí como novas medidas de lado já definidos por essas equações aqui. Então, não vai mais ser só y sobre 2, como no caso, quando não tinha deformação. Vai ser essa conjuntura aqui para o ângulo formado pelas retas x e y, essa configuração aqui para yz e essa aqui para xz. Então, esses serão os novos valores de ângulo após a deformação. E esses valores de ângulo estão relacionados à deformação por cisalhamento. É importante destacar que as deformações normais provocam mudança do volume do elemento, enquanto as deformações por cisalhamento provocam mudança no seu formato. Então, é como eu sempre estou falando para vocês, pessoal. A deformação normal, ela provoca mudança nos comprimentos, né? Nos comprimentos. E esse comprimento, quando a gente muda o comprimento, necessariamente a gente muda o volume de um determinado elemento, né? Mas quando a gente fala de deformação por cisalhamento, ele vai mudar o formato, a forma desse elemento estrutural. Então, pessoal, é o seguinte, o estado de deformação em um ponto do corpo requer a especificação de 3 deformações normais. Só um momento. Então, é o seguinte, vamos aqui novamente refletir um pouco sobre essa afirmação. O estado de deformação em um ponto do corpo requer a especificação de 3 deformações normais, que é o que nós vimos, que é a deformação ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y e ao longo do eixo Z. E também 3 deformações por cisalhamento, que vai ser a deformação entre os eixos x e y, a deformação entre os eixos y, z e entre os eixos x e z.
Essas deformações, elas descrevem, vamos prestar bastante atenção aqui, ó, elas descrevem completamente a deformação de um elemento cúbico. Então, se a gente fizer essas análises aqui, tanto das 3 deformações normais, quanto das 3 deformações de cisalhamento, eles vão descrever completamente a deformação de um elemento cúbico de volume de material, localizado em um ponto e orientado de modo que seus lados são originalmente paralelos aos eixos x, y e z. Então, com isso, as deformações de todos os pontos do corpo se as deformações de todos os pontos do corpo forem definidas, o formato deformado do corpo pode ser, então, descrito. Então, se a gente conseguir aí determinar, né, todas as deformações normais, tanto em X, em Y, em Z, e as deformações por cisalhamento, nós conseguiremos aí também prever qual será a forma que esse corpo vai assumir após a deformação. Pessoal, agora vamos ver aqui, esse aqui é o último slide em relação ao conceito, e depois a gente vai ter a aplicação em um exercício aqui, em um caso. Então, vamos ver aqui, ó, análise de pequenas deformações. A maioria dos projetos de engenharia envolve aplicações onde são permitidas apenas pequenas deformações, que é como a gente sabe, né? Em elementos estruturais são permitidas pequenas deformações, não são permitidas grandes deformações, porque isso vai comprometer a utilização do elemento, a função dele dentro da estrutura. Então, por isso, nós vamos supor que as deformações ocorridas no interior de um corpo sejam quase infinitesimais, de modo que as deformações normais sejam muito pequenas em comparação com a unidade que é metro, né? Então, essa hipótese ela é amplamente empregada na prática da engenharia e, em geral, ela é chamada de análise de pequenas deformações. Então, na engenharia, para análise de elementos estruturais, a gente trabalha com essa análise de pequenas deformações, porque os nossos elementos eles não são projetados para terem aí uma deformação excessiva, uma deformação muito grande, porque compromete a sua utilização. Pessoal, agora vamos dar continuidade e vamos colocar aqui esses conceitos que nós aprendemos em uma questão aqui, ó. Deformação normal. É o seguinte, vamos ver esse primeiro exemplo para que a gente possa entender a aplicação desses conceitos que nós vimos até agora. Então, é uma questão, vamos lá analisar. Uma força que atua na empunhadeira do cabo da alavanca mostrada na figura 2.5a provoca uma rotação no cabo da alavanca de 0,002 radiano no sentido horário. Determine a deformação normal média desenvolvida no cabo BC. Então, pessoal, essa aqui é a questão que nós teremos que refletir e resolver. Então, aqui a nossa questão, ela pede para nós determinarmos a deformação normal, tá? Então, a gente vai determinar nesse primeiro exercício apenas a deformação normal que ocorre nesse cabo BC. Então, a gente vai aqui, ó. O cabo BC, que está aqui, ele tem originalmente 1 metro. E aí, a gente tem aqui, ó, um braço de alavanca que essa mão vai puxar aqui essa alavanca e a gente vai ter que calcular qual é a deformação oriunda da tração que vai acontecer nesse cabo. Então, vamos à resposta desse exercício. Então, vamos aqui, ó, analisem comigo, olha o que aconteceu. Então, o cabo BC tinha originalmente 1 metro. E aí, a mão, né, puxou aqui a alavanca e aí o ponto B saiu dessa posição e ocupa agora a posição B', como está aqui, ó. Então, houve um distanciamento aqui em relação à linha horizontal, tá? Então, B passou a ocupar a posição B'. Existe um ângulo θ, que nós teremos que verificar qual é. E aqui, ó, a altura é 0,5. Agora, vamos à solução dessa questão. Visto que o ângulo θ já foi dado na questão, que é de 0,02 radianos, então, o ângulo θ já foi dado na questão, né? Lá no enunciado
que eu li para vocês, já falava que o ângulo θ, que é esse ângulo aqui, é 0,002 radianos. Então, é um ângulo pequeno, ou seja, o alongamento do cabo CB, o alongamento desse cabo aqui, ó, CB, dado aí na figura 2,5B, ele é dado por BB. Então, a gente vai analisar primeiro qual que é a distância B a B'. Que distância é essa? Que o B percorreu saindo da posição B e indo para a posição B', né? Qual que é exatamente esse comprimento aqui que ele acabou aumentando. Então, para que eu determine, pessoal, qual que é a distância B a B', ela é igual ao θ, ao ângulo, tá? Vezes 0,5, que é essa distância aqui. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente pode extrair dessa questão, e eu gosto muito disso para ficar mais claro, extrair um triângulo. Um triângulo de base 0,5, então eu vou colocar aqui, ó, 0,5 a base desse triângulo. Tentem sempre extrair um triângulo das questões, porque fica mais fácil. Então, esse triângulo, ele tá meio aqui, tá em pé, tá? Mas eu vou deitar ele aqui. Então, olha, ele tem um eixo reto aqui de 0,5. Aí, aqui, ó, ele tem a distância que é de B a B'. Então, aqui eu tenho aqui, ó, B. E aqui eu tenho B', que é a nova posição que ele passou a ter. E tenho essa distância aqui, ó, uma nova reta que ele se posicionou. E tem esse ângulo. Esse ângulo aqui, que é o ângulo θ, de 0,002. Então, se eu quero descobrir essa distância de B', né? De B a B', é só eu multiplicar θ. Então, o θ que está aqui dentro, vou multiplicar ele por 0,5. Então, ó, θ vezes 0,5, que é a medida do triângulo. Então, vai ser igual a 0,002 radianos vezes 0,5 metros, o que vai me dar uma distância aí de B a B' de 0,001 metros. Portanto, a deformação normal média no cabo é... Então, pessoal, essa distância que eu achei é apenas essa pequena distancinha aqui, ó, de B a B', tá? Essa pequena distância. Deixa eu voltar aqui. Então, essa pequena distanciazinha aqui de B a B', que vocês estão vendo aqui, ó. Então, eu preciso agora calcular qual que é a deformação normal média. Então, aqui, ó, deformação normal média é igual a B... de B a B', distância de B a B', dividido por CB, que é o comprimento inicial. Então, a gente tem aqui, ó, 0,001 metros, que é a mesma coisa, pessoal, da gente dizer assim, ó, que é comprimento inicial menos comprimento final. O comprimento inicial era 1 metro. O comprimento final era o 1 mais 0,001, tá? Então, se eu fosse subtrair os dois, já ia dar 0,001. 1 menos 1,001 menos 1 vai dar 0,001. Isso dividido pelo comprimento inicial de 1 metro, que é o comprimento de CB, vai dar exatamente esse valor aqui de deformação média, que dá igual exatamente a 0,001 metros por metro. Ok, pessoal? Agora a gente vai para a nossa segunda questão, segunda e última. Vamos analisar essa questão aqui para a gente finalizar a aula, que eu acho que a aula já está ficando muito longa. Mas é o seguinte, vamos aqui, ó, deformação normal e cisalhamento. Nessa questão, a gente vai analisar esses dois tipos de deformação. Vamos aplicar os dois. Então, vamos lá. É o seguinte, diz o seguinte essa questão. A chapa é deformada até a forma representada pelas linhas tracejadas mostradas na figura 2.6a. Se nessa forma deformada as retas horizontais na chapa permanecerem horizontais e seus comprimentos não mudarem, determine, letra A deformação normal ao longo do lado AB e B, a deformação por cisalhamento médio da chapa em relação aos eixos X e Y. Então, nessa questão aqui, a gente vai ter que determinar tanto deformação normal, que pede aqui na questão A,
quanto deformação por cisalhamento. E aí vocês vão ver a aplicação dos dois conceitos que nós estudamos. Então, pessoal, é o seguinte, essa chapa que originalmente era aqui, ó, quadrada, ela passou a apresentar, depois da deformação, né? Passou a apresentar essa outra configuração aqui, tracejada. E aqui a gente tem distância, ó, de 250 milímetros, de 3 milímetros, aqui o afastamento dela, de 2 milímetros aqui para baixo, tá? Então, nós temos aqui essa configuração. E aqui embaixo a gente tem 300 milímetros. E aí a questão pede, né, na letra A, a deformação normal ao longo do lado AB. Então, a gente tem aqui, ó, o lado AB, ó, AB. Qual foi a deformação normal? A gente está vendo que o lado AB, ele tinha um comprimento. E agora ele tem outro comprimento aqui, ó. Ok? Então, a gente precisa determinar qual é essa mudança no comprimento, porque deformação normal está relacionada à mudança de comprimento. Vamos resolver aí, então, aí a questão A. Então, aqui, pessoal, olha só. A reta AB coincide com o eixo Y. Torna-se a reta AB' após a deformação, como mostra a figura. O comprimento desta reta é... Então, pessoal, olha só. A reta que antes era aqui, ó, AB, passou a ter comprimento AB'. Como é que a gente vai determinar qual é o comprimento, né, dessas retas? Então, a gente precisa aqui, olha quem é o AB'. A AB' é igual, pelo teorema de Pitágoras, a gente pode resolver essa questão. É só você considerar que isso aqui, olha só, é um triângulo de base e de altura. E esse AB' é a hipotenusa, tá? Esse AB' tracejado é a hipotenusa. Então, a hipotenusa, que é esse lado AB', ele é igual a raiz quadrada do cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a gente tem aqui, ó, então, né? Raiz quadrada, o primeiro cateto aqui, ó. O primeiro cateto é 250 menos 2, que é essa diferença aqui que teve, ó. Ele abaixou 2 centímetros, ele baixou aqui. Então, vai ser 250 menos 2, é o primeiro cateto desse triângulo, ao quadrado, mais o segundo cateto, que é esse aqui, que é 3 milímetros ao quadrado, tá? Então, eu calculei e encontrei que o lado AB' é igual a 248,018 milímetros. Portanto, a deformação normal média para AB é... Então, pessoal, a gente vai aplicar lá naquela fórmula, ó, que é o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Então, coloca aqui, ó, o comprimento final, que foi o que eu achei, 248,018, menos o comprimento inicial, que é 250, não é? 250, comprimento inicial da barra B, dividido por 250. Então, a gente encontra aqui, ó, o valor de menos 7,93 vezes 10 a menos 3 milímetros por milímetros. E esse sinal negativo indica uma deformação que causa uma contração na barra. Então, esse sinal negativo aqui, pessoal, que tem nessa resposta, ele significa que essa barra diminuiu esse tamanho aqui, essa deformação foi de contração. Então, a barra foi diminuir o tamanho. Ok? Agora, a gente vai analisar o que é pedido na letra B da questão. A letra B diz o seguinte: a deformação por cisalhamento média da chapa em relação aos eixos X e Y. Então, a gente vai achar qual que é a deformação por cisalhamento. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó, a deformação por cisalhamento. Ó, como observamos na figura abaixo, né, nessa figura aqui, o ângulo BAC entre os lados da chapa, então os ângulos aqui, ó, BAC, o ângulo formado por esses vértices aqui, em relação aos eixos X e Y, que antes era 90 graus, então a gente tinha um ângulo reto aqui antes de 90 graus. Antes era 90 graus, muda para θ'. Então, agora mudou. Depois da deformação, mudou os 90 e se tornou θ'. Devido ao deslocamento de B para B'. Então, B se deslocou para B' e o ângulo que era 90 passou a ser θ'.
Então, visto que a deformação ao longo dos eixos x e y é igual a π sobre 2 menos θ', então a deformação aqui, ó, ao longo do eixo x e y é o ângulo mostrado na figura. Então, assim, a gente pode dizer, ó, que esse ângulo mostrado aqui nessa figura, a gente pode calcular ele da seguinte forma. Olha só, é só a gente fazer também aqui, ó, o triângulo que eu falei para vocês. Às vezes é bom a gente sempre desenhar o triângulo. E aí, para a gente encontrar esse ângulo aqui dentro do triângulo, vai ser aqui, ó, o cateto oposto, que é BB', que esse BB' aqui, a distância é 3, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é o quê? 250 menos 2. Então, você divide isso aqui e vai encontrar esse valor aqui. Então, essa, pessoal, é a deformação por cisalhamento. Esse valor aí em radianos. Só fazer essa operação que você encontra esse valor. Bem, pessoal, é esse o objetivo da nossa aula. Depois eu vou estar passando uma lista de exercícios para vocês praticarem esses conceitos, tá? De deformação normal e deformação por cisalhamento. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu também estarei disponível caso vocês queiram tirar dúvidas. Obrigada pela atenção e tenham um ótimo estudo.